Bom, boa noite a todos. Eu sou o Volney Martins, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro nesse biênio 2020-2021. Sejam todos muito bem-vindos a este webinar, parte do Programa de Educação Médica Continuada Virtual da SOCERJ, e hoje o Departamento de Arritmias, Estimulação Cardíaca e Eletrofisiologia, que tem como membros a doutora Yara Tchê, doutor Rodrigo Sá, doutora Ana Inês Braunstein, doutor Cláudio Munhões, doutor Luiz Antônio Oliveira, vão apresentar aqui com convidados o tema das arritmias relacionadas à nossa pandemia Covid-19. Eu convido a doutora Ana Inês e a doutora Yara a apresentarem a dinâmica desse webinar e moderarem esse primeiro módulo. Eu agradeço a presença de todos aqui nessa noite, ao departamento que organizou e o apoio institucional que a Bayer deu e propiciou este evento. Boa noite, Yara, por favor, assuma aí a moderação do nosso webinar. Obrigada, Volney. Realmente queria agradecer a todos pela presença aqui, os interessados, discutir um pouquinho de arritmias cardíacas nesse momento da pandemia do Covid que a gente está vivendo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro webinar. Queria agradecer aos nossos palestrantes que vão dividir com a gente um pouquinho da expertise deles nesse assunto. A ideia nesse momento seriam algumas... Vamos começar com uma palestra do Dr. Bruno. Depois a gente vai seguir com o Rodrigo, Nilson, Ana, debatendo cenários específicos dentro de diversos cenários, né, do Covid e arritmias, com casos clínicos, a gente discutindo o que mudou, o que a gente está fazendo de diferente nesse momento, nesse novo modelo que estamos aqui conhecendo de webinar, bem interessante. E fiquem à vontade, a gente tem um chat aqui, como vocês podem observar embaixo, no meio da tela. Fiquem à vontade no decorrer das apresentações, se vocês quiserem mandando perguntas por aqui. A ideia podem mandando durante as apresentações e a gente ao final vamos comentar sobre, responder essas perguntas, discutir um pouquinho cada assunto específico. A gente vai seguir as apresentações na sequência. Vou passar a palavra agora para a doutora Ana Inês seguir a apresentação. Obrigada, Volney. Obrigada, Yara. Boa noite a todos os participantes. É uma honra estar aqui com vocês, o nosso primeiro webinar do Departamento de Arritmia. Nós temos 164 pessoas já na sala e eu queria agradecer a todos que estão conectados. Nós vamos falar sobre arritmias na pandemia e eu tenho a honra de convidar um palestrante que é, na verdade, um carioca, que foi para São Paulo e está fazendo muito sucesso lá, mas é um amigo querido, que é o Dr. Bruno Valdigem. O Dr. Bruno é eletrofisiologista do Instituto Dante Pazanetti. Ele trabalha na Rede D'Or São Luís, também responsável pela eletrofisiologia, e no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é doutor em ciências pela Unifesp e vai nos falar sobre as mudanças de estratégias nessa pandemia. Como é que ficou a abordagem das arritmias? O que a gente está considerando como urgência, emergência? Quem a gente deve deixar para não ser atendido agora, para não correr o risco de contaminação? Como é que está esse cenário? Doutor Bruno, bem-vindo ao nosso webinar e agora a palavra é sua. Obrigado, Ana, Yara, Volney, Nilson, Rodrigo, todo mundo que está aí, todo mundo que está presente também. Estava brincando, porque eu fiquei super feliz, que acho que é a primeira vez que eu meio que volto para casa virtualmente, assim, para dar aula, porque achei super legal. Eu estou aqui há 15 anos, mas eu fui criado na Ilha do Governador aí, então tenho muita saudade daí do Rio. Eu vou compartilhar minha tela agora e a gente vai debatendo, que eu acho que o debate vai ser mais rico ainda. Eu não quero atrasar, porque se vocês cortam meu áudio, eu vou ficar falando sozinho aqui. Depois paga um lanche, tá? Quem passar do tempo. Fechado. Deixa eu compartilhar minha tela agora. O áudio tá bom? Tá. Todo mundo vendo a tela? Uhum. Então, começando. Bom, no Covid muitas coisas mudaram. Assim, a gente, na verdade, está vivendo
vivendo uma situação que não é só um problema de saúde, é um problema de logística. Eu acho que a maior dificuldade nossa é como gerenciar as pessoas, gerenciar recursos e aprender um pouco. Acho que a primeira doença, desde que eu me lembro, desde do início do HIV, é a primeira doença efetivamente nova que a gente se depara e tá batendo tanta cabeça de como entender. Eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque o Dr. Rodrigo vai brilhar, mas coisas boas que vieram do Covid. A gente aprendeu a medir intervalo QT corrigido, que, assim, basicamente a gente começou a aprender, reaprender, onde medir, como usar, quais formas de usar. E os pacientes estão nos provendo com os eletrocardiogramas como esse, por exemplo, que está visível. São pacientes com a miocardite por Covid. E a gente está tendo que aprender a lidar cada vez com uma novidade maior em relação a isso, e especialmente em relação aos sintomas. Tem pacientes que originalmente os sintomas do Covid eram febre, tosse e dispneia. No dia 29 de abril, ou seja, agora, parece que faz um ano atrás quase, para quem está vivendo com isso, eles atualizaram de febre, tosse e dispneia para calafrios, mialgia, cefaleia, odinofagia, perda de olfato e paladar. Eles colocaram também o CDC, os sinais de alerta, que o paciente deveria ir para o pronto-socorro. Isso aí está sendo um problema, porque parte dos pacientes posterga muito a ir no pronto-socorro. Mesmo com dispneia, mesmo com dor torácica, mesmo com confusão, o paciente acaba que retarda muito a ida. Então, nós estamos vendo muitos pacientes chegarem em um estado muito mais grave do que eles chegavam antes. Eu ouvi isso quando eu estava na residência ainda, sobre o grande mimetizador. A gente falava de endocardite, por exemplo, podia dar qualquer coisa. Alguns entravam como lúpus e falavam que são doenças que a gente, na verdade, basicamente a gente pode ter quase qualquer apresentação. 7% dos pacientes com Covid chegam na emergência com queixa de palpitação. Uma colega minha médica teve a abertura do quadro com taxipra. Arritmias cardíacas são encontradas em torno de 20% dos pacientes. Esses dados são os dados iniciais de Wuhan. Então, a gente não tem muito dado brasileiro, até a população daqui é um pouco diferente. Aqui nós temos muito mais jovens do que a população original de Wuhan e da Itália. Então, eu não sei se essa estatística se permanece. A gente está vendo uma incidência muito alta de arritmia supraventricular, principalmente em Covid. Eu trabalho no São Luís, da unidade de Jabaquara, e lá virou o polo de Covid. Inicialmente era o polo de Covid de São Paulo. Então, a gente está tendo um contato muito intenso com o time de lá. Os sintomas de Covid também podem mimetizar a descompensação aguda de pacientes que provavelmente ligariam para vocês no consultório e chegariam com queixa de fadiga e dispneia. Imagina um paciente com insuficiência cardíaca que você já trata há anos, começou com dispneia, você imagina que ele descompensou, a primeira coisa que você faz é trazer o paciente para o consultório. E se não fosse esse cenário que nós vemos agora, imagina se esse mesmo paciente chegasse 6 meses atrás para você. Você provavelmente imaginaria um outro cenário, você nem cogitaria uma possibilidade de uma doença infecciosa. Então, ele chegando no consultório, você teve contato com o paciente, vem o debate de como planejar o tratamento, de novo, na era do Covid. Esse slide é um slide que eu acho que a gente deveria memorizar, imprimir e guardar, porque isso aí é o que a gente tem que lidar, tanto pensando numa logística de hospital, como numa logística de frente ao paciente. As prioridades, que vão de cima para baixo, óbvio, do verde para o amarelo, proteger o paciente, proteger a equipe. Proteger o paciente, reconhecer sintomas, que parte dos sintomas desse paciente podem estar relacionados à doença do Covid, ou podem estar relacionados a alguma doença subjacente que foi descompensada durante a infecção, durante a inflamação. Não invadir o paciente desnecessariamente, porque você vai tornar o paciente, toda invasão que você faz no paciente, você torna ele mais exposto. Se ele não tinha Covid, ele vai ter que aguardar um período de repouso, ou ele vai ter contato com um meio potencialmente contaminado. Você vai levar ele para um hospital, ou você vai levar ele para uma clínica, ou você vai levar ele para um consultório, no qual ele pode ter contato com a doença. Se ele não estava, ele pode ficar contaminado. Isso faz parte do processo. Estratificar o risco dele, tanto o risco de complicações da doença, do Covid, quanto o risco de complicações de doenças que estavam compensadas, que vão descompensar nesse momento. Proteger a equipe de saúde. Fluxos de transporte são muito importantes, isso aí já tem diversas publicações. O Nilson, que está até aqui, provavelmente vai falar depois, ele montou uma estratégia muito legal de simulação no ambiente que ele trabalha, fez algumas simulações num cenário de um paciente com Covid em pacientes que não tinham a doença naquele momento, para treinar a equipe. Esse treinamento da equipe é muito importante, no uso adequado de EPI, no uso adequado no fluxo de transporte.
e minimizar procedimento eletivo. Isso aí a gente vai bater um pouco mais depois, que já saíram algumas diretrizes de várias sociedades sugerindo congelar ao máximo os procedimentos cujo retardo não vai colocar em risco a vida do paciente. Embaixo, que não é a prioridade principal, não é a prioridade, mas deve ser levado em conta. Preparar reinício da atividade. Por que eu estou falando isso? Não tem a ver com reabertura, isolamento, lockdown ou não, vertical, esse não é o debate. O debate é orientar o paciente, prepará-lo para que, quando houver reinício da atividade, ele esteja bem, estável e pronto para isso. Ou seja, organizar a medicação de insuficiência cardíaca, avaliar a necessidade ou não de modificação da forma de estimulação do paciente para postergar. Nós não sabemos quanto tempo que essa situação vai durar. Uma perspectiva pessoal minha, mais um mês e meio, mas é uma coisa, é desejo meu, não é uma coisa baseada em ciência, até porque a gente não vive uma situação dessas há pelo menos uns 80 anos, eu acho. Otimizar o uso de recursos. Por que eu digo otimizar o uso de recursos? Tem a ver com minimizar procedimentos eletivos. O fentanil que está sendo utilizado para o seu paciente para um procedimento eletivo, que ele poderia estar em casa, pode ser o fentanil que vai faltar daqui a um mês por falta de recurso, falta de fornecimento. Então, assim, otimizar recurso envolve uma previsibilidade que você não sabe quando vai ser reposto, você não sabe em qual momento que você vai ter de novo essa disponibilidade. Você não sabe se o catéter que você vai usar para fazer a ablação, eventualmente, de uma TAC supra hoje, é o catéter que seria importante para fazer um material amanhã, ou mapa, ou recurso humano para isso. Então, isso é muito importante, essa otimização. Tudo hoje envolve logística. Todo problema de saúde pública envolve logística hoje, seja de ventilador, leite de UTI, ou do que a gente pode lidar, que é o contato com o paciente. Muito importante também no tratamento, orientação de sintomas graves. Houve aumento de mortalidade domiciliar em torno de 800% em alguns lugares dos Estados Unidos. Logo após o início da quarentena, as pessoas têm medo de sair. Então, criar estratégia de orientação do paciente. Isso aqui é excelente. Nós estamos orientando os médicos que indiretamente vão orientar os pacientes. Eventualmente, médicos estão partindo, e algumas residentes de onde eu trabalho, decidiram por conta própria fazer lives, disponibilizar formas de contato do paciente por e-mail, por contato, por chat, até por redes sociais, para tentar orientar o paciente sobre a doença e orientar em quais são os sinais de alerta, quando que o paciente não deve ficar em casa. Síncope continua sendo síncope, infarto continua sendo infarto. Uma colecistite continua matando mesmo na era do Covid, assim como a pancreatite. Então, a gente tem que orientar o paciente. Eu fiz um exercício muito legal no meu grupo de faculdade, do WhatsApp, quais são as características que na área de cada um, é bom que faculdade, cada um foi para um canto, né? Na área de cada um que chama atenção. Por exemplo, o paciente que usa quimioterapia está fazendo febre, que está oncológico está fazendo febre, ou que está em quimioterapia. Otorragia, hemorragia digestiva continuam sendo urgências. A gente precisa orientar o paciente, e nessa fase que o paciente não tem acesso fácil a um consultório e que todas as emergências estão potencialmente contaminadas, a gente tem que criar um canal de comunicação fácil para ele, para dúvidas pequenas. Pensando em arritmia, otimização de consultórios, usar a transmissão remota de dados. Hoje, 2 empresas, uma das 4 que disponibilizam marca-passo, dispositivos eletrônicos, disponibilizam plataformas online para você poder fazer a avaliação do marca-passo. Você não pode interagir, mas você pode tirar uma dúvida. O paciente teve uma palpitação, o paciente teve uma tontura, vamos ver se de repente esse paciente pode ter uma falha de comando, uma falha ou um ruído. Então, isso pode ser feito à distância. Isso pode ser organizado com o paciente ou ser preparado que o paciente possa ter esse recurso. Tem situações onde é imprescindível a interrogação de dispositivo. Paciente com marca-passo, que você suspeita de disfunção. Paciente com CDI, que você teve choque. Ou começou a apitar. Sim, alguns CDIs apitam. Eu descobri isso no ano novo, que um paciente plantou um CDI no Natal, na véspera do Natal, e por variação de impedância, no dia 31 de janeiro, eu fui chamado para avaliar o paciente, que o aparelho estava apitando. Honestamente, eu nem sabia que isso acontecia, mas isso acontece. A saber, por favor, não achem que o paciente está maluco, isso pode acontecer. Síncope de etiologia incerta, taquiarritmia sem documentação, descompressão de 100 portadores de ressincronizador, eventualmente o cabo esquerdo deslocou, ou o cabo, no contexto dele, pode ser otimizado com ajuste discreto e pode ficar mais tempo fora do hospital.
Tudo isso que a gente faz é tentando manter o paciente fora do hospital e manter o paciente protegido de infecção ou de complicações de infecção. Outras otimizações de consultório, avaliação de local de implante e procedimento por teleconferência. Eu não pude colocar fotos aqui, mas muitos pacientes no pós-implante, eu uso ponto intradérmico, então não é necessária retirada, eles mandam fotografia a cada 2 ou 3 dias pós-implante, na primeira semana, para eu avaliar como é que está a cicatriz. Perna também, femoral, em relação à punção. A punção, basicamente, a percepção visual de um hematoma ou de alguma coisa diferente é muito clara. Dificilmente você vai ter, salvo o paciente com dor que prolonga por um período muito maior que uma semana, dificilmente os pacientes vão fazer uma fístula ou um pseudoneurisma sem nenhum tipo de alteração visual. Só pacientes muito obesos. Então, isso aí você consegue, talvez, poupar um retorno do paciente ao consultório. Utilizar esses wearables, eu acho que, na verdade, isso é o futuro. Esse, por exemplo, é um eletro meu. Eu fiz usando um AliveCore, foi a primeira geração de dispositivos, que é uma plaquinha que você bota os dedos. Hoje tem outros. A Apple já criou uma forma de inserir esse wearable no próprio relógio. Estava com uma dificuldade na Apple Store brasileira, mas acho que agora já tem formas de solucionar isso. Então, assim, o máximo que você puder pegar informações à distância de oximetria, pressão arterial, ritmo, pulso, isso vai ajudar. Até nesse contexto de telemedicina, isso é muito importante. E não vou me ocupar com gente melhor que eu vai discutir sobre o uso de aliados portáteis, mas, inclusive, a monitorização de QT ajuda também. Em relação ao, de novo, planejamento de tratamento, redução do potencial de torsade. Nós voltamos com muitas drogas antigas, que a gente não está mais habituado a usar, e estamos usando drogas novas, que a gente basicamente não sabe nem pronunciar, para ser sincero. Então, é interessante checar se essas drogas interagem entre si, e se essas drogas interagem tendo efeitos pró-arrítmicos. Lembrando que essa live inteira, esse webinar, é de arritmias, então a gente está lidando com pacientes potencialmente que já usam medicação ou têm potencial de usar medicação que altera o intervalo QT para cima ou para baixo, que prolongam a condução atrioventricular, que são sensíveis à variação de potássio e magnésio, principalmente, que é sempre importante nesses pacientes manter potássio e magnésio no limite superior do normal, nunca abaixo. Bom, você discutiu tudo que você podia com o paciente. A gente chegou num ponto que a gente tem que definir se vai indicar um procedimento ou não. Se você não conseguir manter o paciente em casa, quer dizer que ele está com sintomas, e alguns pacientes vão no pronto-socorro 2, 3 vezes por ano, e nesse momento, até por uma questão de ansiedade, é bom lembrar que nós estamos num ambiente muito ansioso hoje. A palpitação é um sintoma que é frequentemente referido em momentos de ansiedade, dor no peito, falta de ar. Então, sintomas comuns de crise de pânico, e nesse cenário, muitas alterações psiquiátricas estão surgindo por conta da pandemia. A gente está vivendo um cenário que dá para, talvez, se comparar à Guerra Fria, em relação à instabilidade. Então, muitos pacientes têm palpitação e muitos pacientes sentem palpitação, e você conseguindo diferenciar um do outro, ótimo. Você chegando ao ponto que você não conseguiu diferenciar, o paciente tem sintomas que vão levá-lo ao pronto-socorro com muita frequência, talvez seja a hora de você partir para uma avaliação internada. O que são as coisas internadas que nós podemos fazer em arritmia? Cardioversão elétrica. Postergar ao máximo possível. Eu coloco isso aqui, e essa aula também foi parcialmente baseada numa diretriz da Sociedade Latino-Americana, sobre a que participou, foi até a Ana que me mandou, eu agradeço muito, e uma diretriz do Heart Rhythm Society que falava também sobre, basicamente, como lidar com procedimentos na era do Covid. Eventualmente, considerar substituir eco transesofágico por tomografia de coração, para afastar trombos. Isso é muito bom, tomografia funciona, a gente usa muito pouco, tanto tomografia quanto ressonância funcionam para afastar trombo e apêndice atrial esquerdo. É subutilizado no nosso meio, porque eco transesofágico, bom, nós aprendemos mais a trabalhar com eco transesofágico. Só que ela substitui na verdade, com uma acurácia surpreendente, para quem não está habituado, se quiserem correr atrás disso. O único problema da tomografia de coração é que ela é sensível à frequência cardíaca. Você deveria ter uma frequência um pouco mais baixa para conseguir ter uma imagem confiável.
Imaginando um paciente com FA, você vai ter uma variação muito grande de frequência. Talvez a imagem não fique tão boa se o aparelho não for excelente. Tentar substituir o eco transesofágico por anticoagulação, pré-cardioversão se necessário, controle muito rígido de anticoagulação. Por que eu estou falando transesofágico? Todos nós estamos num cenário que a gente se preocupou muito com intubação orotraqueal, mas ecocardiografia transesofágica também passamos um tubo até mais calibroso pela boca do paciente, o paciente semi-sedado, o paciente tosse, o paciente saliva, e na retirada do transdutor, a quantidade de aerossol que está ali não é quantificada, mas é absurdamente maior do que uma intubação orotraqueal. Então, o médico do ecocardiograma está exposto, assim como a equipe que está perto. A Sociedade de Eco, inclusive, fez algumas diretrizes para facilitar isso. Paciente com Covid e arritmias. A gente vai entrar mais nisso. Talvez não precise cardioverter, mas beta-bloqueadores são a primeira escolha. É uma droga relativamente inócua, bem conhecida, que a gente não tem muito trabalho de lidar. Obviamente, respeitando a estabilidade hemodinâmica, beta-bloqueador também, baixa pressão. Caso de arritmia ventricular, associação com amiodarona. Amiodarona é uma droga excelente, só lembrando da infusão venosa, quando for feita infusão venosa lenta. O diluente de amiodarona pode causar vasoplegia e hipotensão. Isso acontece, então é muito comum o paciente chegar estável e, na verdade, uma infusão muito rápida de ancoron venoso, amiodarona venosa. Você pode fazer hipotensão, o paciente estabiliza nesse momento. Em casos refratários, discutir bloqueio do sistema nervoso autônomo, bupropicaína injetado direto no sistema nervoso central. Eu conversei com o Luiz Sanz uma vez, ele tem uma experiência muito boa com isso. Ele faz infusão se não me engano, na fossa occipital de anestésico para controle de arritmias ventriculares refratárias. Teve experiência em alguns casos mais graves. Anestesia e sedação, que é o mais simples, todo mundo lida bem com isso, intubação e sedação. Você diminui o tônus adrenérgico. Isso aqui embaixo, na verdade, é o que a gente geralmente tem feito no dantipasanese, é uma série de casos, mas a gente faz bloqueio do gânglio estrelado esquerdo. Então, a gente conseguiu, em alguns casos, diminuir a internação, controlar um pouco mais a arritmia ventricular do paciente, para que ele possa ter um retorno tardio para fazer um procedimento de ablação. O controle tem sido até razoável. Mas, novamente, são séries de casos, ninguém tem uma experiência tão grande que possa dizer que é um trabalho randomizado. Mas talvez essa abordagem seja possível para a gente tentar abordagens que tirem o paciente rápido do pronto-socorro ou que estabilizem o paciente sem muita intervenção são sempre atraentes. Procedimentos que devem ser adiados. Ablações simples. Obviamente, eu não vou passar por todas elas. Tudo que você imagina que você consiga prorrogar por mais 2 meses ou 3 meses sem um risco grave ao paciente, deve ser adiado. Tanto por questão de novo, alocação de recursos, evitar gastar no momento que esse mesmo paciente pode precisar daquela medicação, daquele material, uma situação mais grave, não vai ter. E procedimentos que eles colocaram como semi-urgentes. Ablação de TV refratária, 2 ou mais episódios por mês. Ablação de taquicardias supraventriculares que levem a internação frequente, ou seja, cada vez que o paciente interna, ele se expõe de novo. Troca de gerador de fim de vida, que obviamente o paciente não pode ficar sem essa proteção. E, nesse ponto, as diretrizes discordam. A diretriz latino-americana acredita que CDI prevenção primária deveria ser postergado, não deveríamos fazer. E a diretriz americana considera que avaliar os pacientes mais alto risco, mesmo com prevenção primária. Gestão de otimização de fluxo. Aqui, na verdade, para quem está no hospital, quem vai fazer os procedimentos. Minimizar tempo de procedimento, planejar alta no mesmo dia, se possível. Os meus procedimentos que estão sendo necessários, eu tento fazer no primeiro horário da manhã para ver se eles podem ter alta no final do dia. E agendar pacientes suspeitos para o final do dia, pacientes com Covid. Hoje é até difícil dizer quem é suspeito ou não, porque hoje todos nós somos suspeitos, todos nós temos disposição. Discutir intubação orotraqueal ainda no ambiente da UTI antes do transporte, ou seja, o paciente não vai ventilando e soltando aerossol por todo o caminho até a sala de tratamento, ele já vai intubado. Sem intubação seria feita no procedimento. Se viável usar a sala com pressão negativa, eu só sugiro nesse ponto, quem for usar, checar bem a estratégia de comunicação, que essas salas com pressão negativa fazem um barulho muito alto na sala, então às vezes fica difícil a comunicação que a gente precisa usar, quem está no catéter e quem está no polígrafo. Então, usar estratégias como fone de ouvido, Bluetooth, ou posicionar a pessoa num local que a comunicação fique mais fluida. E outros hospitais estão usando a coleta de suave do paciente 2 dias antes da internação para garantir. Bom, tentamos internar, tentamos tratar o paciente começou a ficar mais grave ainda.
Esses slides eu roubei do Roger Andalaft, que é meu amigo, que também deu uma aula recente de Covid. Mudanças no tratamento de sepsis de Covid. Dopamina, também nesse ponto não é surpreendente. Dopamina gerou muito mais arritmia, então prefiro noradrenalina, se for possível. Pacientes que tiveram PA mais elevada tiveram maior risco de arritmia, então tentar manter a PA média de pacientes graves entre 60 e 65 milímetros, tentar evitar níveis mais altos de pressão arterial. Anticoagulação vai ter uma aula excelente hoje ainda, então eu vou aguardar saber mais sobre isso, que até hoje só sei esse slide. Não existe mudança nenhuma na estratégia. A anticoagulação, na verdade, está sendo estudado como fator protetor. Muitos pacientes têm dímero D elevado, então tem um potencial de evento tromboembólico pulmonar causando piora clínica. Então, talvez, em algum momento, a anticoagulação plena ou intermediária seja interessante, mas isso, honestamente, tem muitos estudos também, está muito em debate. Mas, ou seja, não é a presença ou suspeita de Covid não é razão para evitar a anticoagulação. Obviamente, cuidado com plaquetas, que alguns pacientes fazem, plaquetopenia, maior observação de sangramento e, de novo, interação com outras drogas. Bruno vai pagar o lanche, hein, Bruno? Tem quantos aí? Já passou? Já passou. Não precisa falar do paciente parado, não. Fala dele ainda. O paciente parou. Bom, usar máscara e dispositivo de filtro sempre que for abusar. Priorizar a intubação. E em casos de óbito, paciente com dispositivo de Covid, tem uma orientação da Associação Brasileira de Estimulação Cardíaca, e a Sobrac também lançou uma depois, sobre como retirar para poder facilitar a cremação, orientar o pessoal da UTI para cremar. E acabou, pessoal. Desculpem pelo atraso, espero que vocês consigam compensar. Eu acho que essa foi a frase mais bonita que eu escutei nesse cenário de Covid. E ela realmente merece. Obrigada, Bruno. Sensacional, Bruno. Obrigada. Realmente, essa fala dela foi... Também gostei muito. Acho que fica esse recado, né? A gente economizar recursos humanos, tentar economizar o paciente, assim, minimizar a exposição de todo mundo. A gente vai falar um pouquinho. Algumas pessoas levantaram o dedo no decorrer da sua apresentação. Queria pedir, se possível, mandar a pergunta pelo chat, que tem embaixo ao lado, que a gente consegue fazer essa pergunta para o Bruno, a gente realmente debater isso mais ao final. Agora, queria chamar meu amigo Rodrigo Sá, vice-presidente do Departamento de Arritmias Cardíacas da SOCERJ, médico da cardiologia da UERJ, Hospital Pedro Ernesto, para nos brindar agora, falando um pouquinho da monitorização do eletrocardiograma das arritmias, né, durante essa pandemia no Covid-19. Obrigado. Tenho certeza que ele vai respeitar o tempo combinado aí, Rodrigo. Ele vai fazer em 10 minutos, o Rodrigo. Eu estou com um cronômetro, Perfeito. Bruno, você vai pagar o lanche para todo mundo quando a pandemia acabar. Hein? Tá certo. A gente escolhe o lugar. Bom, eu queria agradecer à SOCERJ pelo espaço que a gente está tendo com o nosso departamento de arritmia, agradecer a Yara, a Ana, que são super parceiras nisso tudo, o Cláudio, Luiz Inácio, agradecer a Bayer por esse espaço. E antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento importante para o Bruno. O Bruno fez parte da minha residência, faz parte de vários dos meus residentes com esse aplicativo que ele fez para a gente conseguir reconhecer a marca do marca-passo do CDI dos pacientes pelo raio-x. Então, isso foi uma criação do Bruno. Quero dar todo esse mérito para ele, porque ele merece, além de ser uma pessoa muito bacana, ajudou muita gente que nem sabe que foi ele que estava ajudando. Mas eu não tenho esse aplicativo, eu quero. Tá certo. Bom, então vamos falar sobre casos clínicos. Na verdade, eu acho que a gente tem que tentar contextualizar algumas coisas que o Bruno falou. Eu dividi em 2 casos bastante rápidos para a gente poder discutir. Então, um paciente masculino de 58 anos que eu acompanho no consultório, ele tem uma cardiopatia isquêmica, ele fez um infarto em janeiro de 2018, quando estava viajando no Chile, foi revascularizado de urgência, evoluiu com uma disfunção grave, acabou tendo uma TV monomórfica sustentada no pré-alta e precisou ganhar um CDI. Além disso, ele foi medicado com amiodarona e foi otimizado das medicações cardiovasculares. Ele fazia um segmento ambulatorial regular comigo. Em abril de 2009, ele já estava em classe funcional 1, mantinha uma disfunção que era moderada. Na verdade, essa disfunção era moderada pelo subjetivo, a quantificação era em torno de leve a moderado no máximo, e não vinha fazendo arritmias no CDI.
como a gente conseguiu progredir o beta-bloqueador e não tinha nenhuma arritmia, nem extrasístole no CDI, eu optei por suspender a amiodarona nessa data. Ele ficou com enalapril, AS, Liptor e Concor. A cardiologista assistente dele, minha amiga, continuou acompanhando também e a gente manteve ele sem essa medicação. Até que ele me liga no dia 21 de abril agora, referindo 4 choques do CDI. Ele teve um mal-estar inespecífico, estava lavando a louça e começou a se sentir mal e tomou 4 choques desse CDI e teve que ir para o hospital. No caminho do hospital, a gente tentando entender melhor a história, ele me falou de uma febre baixa nos últimos 2 dias. E isso tem sido impressionante com os pacientes que a gente tem visto de Covid. As pessoas ainda não entenderam que qualquer coisa, mesmo uma febre baixa, um sintoma viral simples, numa época de pandemia, a gente tem que pensar em Covid. De 2 dias antes, ele não valorizou e voltou a fazer febre indo para a emergência. Então, ele foi encaminhado para a emergência, lá ele foi. E na emergência, o colega que estava na emergência, vendo o monitor, documentou TVs não sustentadas e começou prontamente a amiodarona venosa. Ele tinha substrato, ele já tinha feito arritmia, eu tinha suspendido o remédio, eu não imaginei que fosse ter uma coisa diferente de TVs naquela interrogação. Ele foi internado no CTI e, por protocolo institucional, foi solicitada uma TC, e também ele tinha indicação, tinha sintomas infecciosos e o quadro clínico, e uma TC que tem sido vista tanto quanto onda U, quanto é muito vidro fosco, né? Então, vidro fosco aparece agora em todas as TCs. A tomografia dele veio com laudo compatível com uma infecção de etiologia inflamatória viral e dentro da pandemia foi feito o diagnóstico suspeito de Covid. E ele fez um SWAB, que depois de alguns dias depois a gente teve acesso ao resultado do SWAB e realmente ele foi testado positivo. Bom, a equipe assistente dele decidiu começar a azitromicina e a hidroxicloroquina hospitalar e foi solicitada a avaliação do CDI. Para quem não está acostumado a saber como é que nós avaliamos CDI, normalmente o paciente ambulatorial é isso que a gente faz. A gente coloca um aparelho em cima para fazer por uma transmissão e consegue, com um programador, fazer a coleta dessas informações. Isso é o que a gente faz habitualmente. Num cenário de pandemia, que muitas vezes os pacientes estão pouco acessíveis aos médicos, aos familiares, não é esse paciente, esse é um paciente muito mais grave, mas essa é a situação que a gente tem vivido, alguns recursos adicionais podem ser úteis para a gente, para economizar EPI, para uma série de coisas. Então, se destacam as empresas que permitem uma transmissão por telemetria, a gente consegue fazer isso wireless. Então, eu não precisei entrar no leito desse paciente para interrogar o CDI. Eu pedi que alguém da enfermagem que tivesse paramentado colocasse o cabeçote em cima do aparelho, isso libera uma senha que habilita uma transmissão por Wi-Fi e eu consegui interrogar esse paciente de fora. Então, isso já é uma coisa importante, interessante no contexto de pandemia. E, de fato, ele fez taquicardia ventricular. Ele tomou 4 choques apropriados, o que a gente define tecnicamente como uma tempestade elétrica, por conta de uma taquicardia ventricular. Esse paciente, então, ficou agora com amiodarona venosa, que tirou ele da tempestade, com hidroxicloroquina e com azitromicina. Hidroxicloroquina e azitromicina têm sido o terror de muitas pessoas, de muitos cardiologistas, clínicos, pneumologistas, da gente que faz arritmia, de leigos, não leigos, etc. E, sobretudo, com a amiodarona, que é uma droga da classe 3 de antiarrítmico, que prolonga o potencial de ação, o grande medo que a gente tem é em cima do intervalo QT. Então, esse paciente está internado num CTI com 3 drogas que podem influenciar no intervalo QT. Como é que eu devo monitorar esse paciente? E esse é o paciente do dia a dia dos hospitais. Eu posso monitorizar esse paciente intra-hospitalar fazendo eletro diário. Para quem trabalha em grandes hospitais, sabe o desgaste que tem sido para solicitar um eletrocardiograma. As equipes serem paramentadas, a funcionária que faz o eletro não é ela que faz, alguém da enfermagem ou mesmo o médico tem que depois limpar todo o aparelho. Isso se torna bastante difícil. Se eu tenho uma central de monitorização dentro do meu hospital, e a maioria dos hospitais grandes tem isso, os leitos são monitorizados por uma central, eu consigo, a partir dessa central, claro que dependendo do tipo de aparelhagem que eu tenho, eu consigo abrir a tela do paciente, consigo abrir o traçado eletrocardiográfico e consigo medir esse QT. E isso pode ser muito útil para o acompanhamento do paciente, tão mais útil quanto um eletro feito correndo, feito de alguma na correria, cheio de interferência. E eu seguir esse parâmetro
Claro que vai ter um desvio padrão da posição do QRS, mas uma coisa é eu começar com 400 milissegundos de QT corrigido, depois que eu comecei essas drogas, eu estou com 600 milissegundos de QT corrigido. Então, é bastante útil esse tipo de acompanhamento. Então, esse paciente foi acompanhado dessa forma, teve alta. No segmento pós-alta, eu posso fazer revisões periódicas desse dispositivo, acompanhamento de arritmia se torna um pouco mais difícil, mas ele ficou bem. E um recurso que o Bruno já comentou é a questão da monitorização remota. Duas empresas no Brasil permitem a monitorização dos pacientes através do home monitoring, como a Biotronic e a St. Jude Abbott. Na verdade, eles permitem, eu tenho um aparelho que fica na cabeceira do paciente e faz essa transmissão para eu poder analisar o que é transmitido. Ele não me dá um eletrocardiograma, o eletro que ele faz é de far field, que é uma coisa específica, que não me permite acompanhar o QT, mas eu consigo ver se ele está fazendo arritmia, se ele está fazendo TV não sustentada e seguir esse tipo de paciente. Então, é um tipo de tecnologia que, na pandemia, pode se tornar bastante atraente para quem trabalha com arritmia para segmento desses pacientes. O desfecho desse caso, ele evoluiu sem arritmias após o início da mildarona e ele teve alta hospitalar após o término da cloroquina com a azitromicina. E ele teve alta com segmento ambulatorial, eu já revi ele depois e ele está muito bem. Mantive a terapia oral com a mildarona e nesse primeiro momento foi o que eu defini fazer com ele como conduta. Eu revi então ele após 21 dias da alta, ele estava sem sintomas de arritmia. O segundo caso é um contexto mais ambulatorial. É um paciente de masculino de 76 anos, cardiopatia hipertensiva com a função preservada. Ele tinha muita ectopia ventricular idiopática, frequente e assintomática. O médico dele acompanhava ele, falava que ele não precisa tomar medicação porque ele era assintomático e vida que seguia. Mas esse paciente passou mal, ele teve um quadro viral e foi atendido na emergência com febre baixa e tosse. Ele tomografou, essa tomografia veio compatível com Covid, não tinha um acometimento importante, não tinha uma indicação de internação hospitalar e foi orientado às medicações para ser liberado para casa. O eletro dele era sinusal, com as ectopias ventriculares que ele já fazia e tinha um QTC normal. O médico assistente pneumologista que acompanha ele indicou azitromicina com hidroxicloroquina, só que esse paciente tem um cardiologista e o cardiologista, como todos nós, ponderamos riscos e benefícios das drogas. Existe muita discussão sobre as evidências sobre a droga, eu não vou entrar nesse mérito, mas se ponderou se existia um risco cardiológico maior do uso da droga frente ao benefício. E o paciente, o fato é que ficou inseguro. Será que a gente pode oferecer alguma forma de monitoramento extra-hospitalar para esses pacientes com indicação de isolamento social? Isso foi uma dúvida que a gente teve no começo de março, frente a uma amiga nossa grávida que não tinha indicação de internação hospitalar e precisava tomar hidroxicloroquina. E aí a gente teve uma ideia a partir de um sistema que a gente já utiliza no dia a dia. A Ana conhece muito bem esse sistema, vários colegas utilizam esse sistema como monitor de eventos. O sistema WebLooper foi criado por um engenheiro brasileiro, Luciano, e ele desenvolveu um sistema que permite o acompanhamento dos traçados eletrocardiográficos via internet. O paciente ele manda uma mensagem através de um chip telefônico para um servidor, eu consigo acessar esse servidor e ver o traçado, e esse era o traçado desse paciente cheio de extrasístoles ventriculares. E ele me permite também todas essas medidas. Eu consigo medir o intervalo QT. Eu consigo botar uma taxa de amostragem de 10 em 10 minutos e consigo, de 10 em 10 minutos, se eu quiser, medir esse intervalo QT do paciente e ficar acompanhando esse QT. Bom, a gente fez isso virar uma forma de monitorização e a gente bolou um sistema de envio disso para os pacientes. E a gente utilizou em alguns pacientes como esse que eu mostrei. Então, a gente manda um sistema de monitorização através de um serviço de log ou um serviço de alguém que possa fazer isso. Atualmente, a gente usa um motorista. O paciente recebe o aparelho de bateria, algumas orientações de como ele coloca o eletrodo e o monitor. Se for preciso, eu consigo fazer uma teleconferência com ele para explicar. E ele leva um kit também de degermação, que permite ele, para me enviar de volta, ele limpar isso. E eu consigo, em tempo real, uma monitorização remota. E posso medir o QT quantas vezes por dia, ou que o médico assistente queira. Depois ele me devolve e está terminada essa monitorização. Eu queria só compartilhar a experiência que a gente teve com essa terapia que a gente bolou. A gente já acompanhou até a semana passada 40 pacientes. A gente começou em 27 de março. E a gente tem acompanhado pacientes, com 40 pacientes de azitromicina,
a nossa experiência foi que 100% dos pacientes aumentaram o QT. 15% deles aumentaram além de 480 e tiveram que ou diminuir a dose da droga ou suspender a azitromicina, alguma coisa foi feita. E um paciente foi suspenso a hidroxicloroquina porque ele chegou a fazer um intervalo QT maior que 600 milissegundos. Será que a gente tem coisa vindo por aí que possa ajudar a gente? Uma grande limitação que a gente tem hoje dessas monitorizações remotas é que elas dependem de mim, médico ou do colega que fique entrando e acessando. Ele não tem medidas automáticas. E está por vir, na verdade, um sistema que essa mesma empresa, a CardioWeb, que é uma empresa nacional de São Paulo, está desenvolvendo, que é um aparelho que tem a capacidade de documentar o que é QRS, o que é extrasístole e permitir com inteligência artificial esse reconhecimento de padrões e aviso para o médico assistente do que está acontecendo. Então, isso está por vir, a gente está aguardando ansiosamente. Parece a gente falando com eles que já está na certificadora e a gente torce para isso poder chegar logo. É isso, pessoal. Obrigado. Essa foi a minha palestra. Muito bom, Rodrigo. Excelente, prática, como sempre, muito didático. Esse sistema novo a gente já está começando a usar na Redditor, de medida automática do RR, e é o futuro mesmo. A única coisa é que ele manda muito mais traçados. Para quem analisa, se prepara, você vai ficar muito mais tempo vendo esses traçados. Bacana. Muito bem. Yara, agora é com você. Sensacional, Rodrigo, é isso aí. Casos do dia a dia. A vida como ela é, né? É isso aí. Mostrou, não vamos entrar aqui no debate político, mas que a gente teve esse aumento de 100%. Aumento. Publica isso. Isso é importante agora, as pessoas conhecerem, né? É muito difícil que a gente está passando e ainda com essa cloroquina aí no meio. Mas vamos em frente. Então, a gente já tem aqui umas perguntas para o final. Vamos falar um pouquinho disso ao final. Agora eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Nilson, Dr. Nilson Araújo. Ele é responsável, coordenador da eletrofisiologia da Redditor São Luís. Acho que você precisa habilitar seu microfone, compartilhar a tela, que vai nos falar um pouquinho sobre a abordagem invasiva e não invasiva das arritmias ventriculares nesse momento na Covid-19. Vamos lá, Nilson. Obrigado, Yara. Obrigado a todos. Obrigado, Bruno, por estar aqui. Acho que você sintetizou muito bem esse momento que a gente está vivendo, que é um momento difícil, que a gente tem uma balança que a gente tem que entender assim, o que a gente tem que economizar, mas também o que a gente não pode deixar de ofertar. Porque a gente sabe que a medicina ela faz bem para os pacientes. A gente tem que realmente, quando ficam longe da medicina, eles também têm um impacto. A gente tem que saber dosar isso, isso é muito difícil. Quando a gente vê esses pacientes com Covid, assim, que eu tenho tido, é que, na verdade, a gente está vendo coisas que a gente já sabia e a gente não sabia que sabia, a gente esqueceu. Eu me lembro, uma vez quando eu era interno, eu estava fazendo internato na coronária, e durante o plantão pedindo para a gente ir no setor de DIP, e tinha um garoto com difteria. E o garoto tinha feito um flutter. E estava lá, normal, um flutter, o garoto bem, o garoto jovem, bem. E a doutora Suzy, na época da DIP que estava de plantão, uma senhora, bem pensando, baixinha, a gente saiu do quarto do garoto e veio assim para mim. Eu estou muito preocupado, porque infecção, quando chega no coração, essas coisas no coração, isso aí não vai bem. À noite, no plantão de descer, o garoto estava parando e o garoto morreu. Então, assim, realmente, essa equação não é uma coisa boa. E vamos falar agora com vocês sobre a arritmia ventricular e Covid, o que a gente tem visto. Vamos lá. Okay. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que se perguntar, isso é um problema? É um problema? A gente sabe que parece que sim. Quando a gente olha os dados, esse aqui é um dado, dados da Itália, a gente vê o número de casos de Covid aqui em azul vão subindo, a gente vê que paralelamente vão subindo também o número de mortes de parada cardíaca fora do hospital. Isso tem uma relação linear. Quanto mais sobe um, mais sobe o outro. Até em alguns momentos aqui, você chega a ter algumas cidades até mais mortes súbitas fora do hospital do que casos de Covid. Então, realmente parece que a morte súbita tem aumentado
e tem um paralelo com o aumento do número de casos de Covid. Essas hipóteses para isso. A primeira é isso que tem sido falado aqui. Existe uma ruptura da linha de cuidados do paciente. O paciente não está podendo ir ao hospital, não está podendo ir à emergência, tem medo de emergência. E isso pode ser uma das causas. Né? A gente não consegue identificar a doença, compensar os pacientes, descompensam. Então, uma hipótese é que o vírus esteja causando isso. E quando a gente... controle do meu... Quando a gente olha dados que a gente já sabe sobre o Covid, a gente vê nesse trabalho que estudou pacientes que tinham morrido por Covid, arritmias eram encontradas frequentemente nesses pacientes. Então, parece que quando a gente faz a arritmia, ele fica mais de gravidade. E a gente também sabe que, na verdade, miocardite é uma causa importante de arritmia ventricular. Na verdade, muitos vírus atacam o coração, a gente sabe disso, a gente já viu um tratamento de confiança, mas 90% da população tem esses vírus e alguns pacientes, especificamente, esses vírus começam a atacar o coração e dão miocardite. Isso é tão importante que, na população pediátrica, por exemplo, miocardite é a segunda causa de morte súbita. A primeira causa é a anomalia coronária e a segunda causa é a miocardite. Ô, Nilson, desculpa, fala um pouquinho mais perto, porque o áudio está falhando um pouco. Desculpa interromper. Obrigada. Então, assim, então isso é uma causa importante de morte súbita, a pressão viral ao coração. E aquilo que um pouco no caso que foi mostrado, na verdade, existe uma relação entre os pacientes que têm CDI, entre os períodos de influenza sazonal e acionamento de CDI. Esse estudo mostrou que nos meses em que a gente tem a influenza sazonal, a gente tem um aumento importante no número de acionamento de CDI, independente de outros fatores confundidores. Então, assim, isso é uma coisa que a gente sabe e muitas vezes a gente esquece. Né? E o SARS-CoV-2 foi identificado já no coração. Ele realmente ataca diretamente o coração. Então, a gente tem muita evidência para achar que ele é uma causa importante de arritmia ventricular. Quais são os mecanismos que um vírus poderia causar arritmia ventricular? Várias coisas podem estar acontecendo, tanto como a resposta imune, a própria tempestade citocínica que alguns pacientes fazem, pode afetar o sistema recíproco do coração, como também a própria invasão do vírus no miocárdio, levando à destruição do maquinário celular, a evolução de formação de canais, enfim, vários mecanismos podem levar a isso, sendo um cenário bastante complexo. Isso que eu vou tentar mostrar para vocês. A gente tem a oportunidade de ver alguns casos de pacientes internados na rede global com Covid e vários cenários de arritmia bem diferentes. Esse primeiro paciente é um paciente que tinha uma cardiopatia isquêmica conhecida, internou com Covid positivo, ficou grave, foi para ventilação mecânica, e a gente pode ver durante a evolução desse paciente o aparecimento de um supra-GST. A gente não pode garantir que seja, mas provavelmente um supradinâmico desse, um doente que tem doença coronária conhecida, deve ter a ver com isquemia. A gente sabe, como já foi dito, que o Covid é uma doença trombogênica, pró-trombogênica. Esse supra começa a evoluir com uma taxa ventricular monomórfica sustentada. Isso evolui com um quadro de fibrilação ventricular e esse paciente evolui para óbito. Então, isso aqui é um mecanismo possível, né, que é a descompensação pelo Covid de uma doença, uma cardiopatia prévia que o paciente tem. Esse outro caso é um paciente de 54 anos, também com Covid positivo, que interna com AVC isquêmico. Durante a rotina de avaliação de hemotocrino positivo, mas um ecocardiograma normal. A gente vê um eletro inicial, um eletro que não chama muita atenção. Alguns dias depois, esse paciente começa a apresentar uma taquicardia sinusal e, se a gente for olhar, uma discreta alteração do segmento bastante discreta, e ele começa a evoluir com episódios de taquicardia ventricular monomórfica sustentada.
até que ele evoluiu para um quadro de taquicardia hormonal incessante, mesmo com o uso de amiodarona, e esse paciente não tendo sinais de disfunção cardíaca no ecocardiograma, mesmo nesse quadro de arritmia. Ele foi controlado com associação de lidocaína e de amiodarona, e isso parou a tempestade elétrica, e ele vem evoluindo satisfatoriamente até então. Aqui um outro caso, um paciente também com Covid, com eco normal, troponina normal, sem história de uso de azitromicina ou cloroquina. Esse paciente estava internado, CTI, e a gente vê, como já foi dito, a monitorização por telemetria é uma arma importante que a gente tem que usar muito isso nesse paciente, porque realmente fazer eletrocardiograma é muito complicado, porque não só entrar com eletro, você tem que se paramentar, gastar EPI, depois limpar o aparelho todo com o próprio eletrocardiograma em papel, passando de mão em mão, é um fator de contaminação. Então, assim, vocês vão ver que tudo que está nessa minha apresentação são fotos de celular, de como a gente consegue ter acesso aos eletrocardiogramas. Eles ficam trancados nas unidades de Covid, a gente não tem acesso a eles. Esse eletro não tem nessa monitorização, não tem a medida do QT, mas a gente olha claramente que é um QT patológico, né? É um QT anormal, que a gente tem uma indentação da onda P, um QT que chama atenção morfologicamente como QT patológico. Novamente, esse paciente não estava com nenhuma causa externa para alteração do QT. E a gente começa a fazer extracísticos com comportamento curto e episódios torsais, cada vez mais intenso, e começa a fazer as medidas naturais habituais para controlar isso, como fusão de magnésio, etc. E isso de ver que há um encurtamento do QT, e já a extracístole continua acontecendo já um pouco mais fora do período mais vulnerável. O paciente evoluiu. Nilson, desculpa te interromper. A gente está tendo um pouco de problema do som. Não sei se você consegue tentar aumentar o volume, aumentar o microfone. Tem gente que falou que não está conseguindo te ouvir. Vê se fica melhor assim. Fica melhor. Eu estou ouvindo bem. Se alguém não estiver conseguindo, sinaliza aqui no chat. Vamos lá, obrigada. Então, por que isso acontece num doente que não está usando cloroquina, não está usando azitromicina, não tem distúrbio eletrolítico conhecido? Por quê? A própria inflamação, também é uma coisa que a gente também já sabe de outras doenças, de outras situações, a própria tempestade citocínica pode levar ao aumento do QT. Aqui esse quadro mostra causas de QT longa adquirida, a gente vê que a doença inflamatória do coração é uma causa de aumento do QT. E isso parece ter a ver realmente com a tempestade citocínica, que as citocinas inflamatórias agem nos receptores do coração, celulares, levando ao aumento do QT. Agora, o distúrbio do sódio e do cálcio, levando ao aumento do QT. Esse outro caso é um paciente que começa a história dele com síncopes com pródromos de turbação visual. E ele evolui, chega no hospital para investigar e evolui para um quadro séptico. Como foi pensado em Covid, ele faz a dosagem do RNA do SARS-CoV-2, estava positivo, mas depois descobre-se que ele tinha, na verdade, um quadro de apendicite supurado, operado e evolui muito bem. O que chama atenção nesse paciente é que no eletro de admissão dele, durante o episódio febril, ele mostra esse eletro, com esse supra de ST bastante sugestivo de síndrome de Brugada. E isso a gente sabe que a febre, por qualquer etiologia, pode desmascarar o quadro de síndrome de Brugada. Tanto que já existem até recomendações do que fazer com pacientes que sabem que tem Brugada e tem Covid. O paciente que tem Brugada e tem Covid tem que ser orientado a se automedicar e medir a febre com bastante regularidade, né? E se esse paciente tem muita febre, ele deve pensar em internar esse paciente para ele ficar monitorizado no hospital. Esse outro caso é um paciente também com Covid e que evolui com uma síndrome de Takotsubo. E essa síndrome de Takotsubo evolui com disfunção cardíaca importante e uma forma de morte com fibrilação e atividade elétrica sem impulso. O que chama atenção é esse
o Bruno já mostrou, é parecido com esse. A gente tem visto muito esse padrão em alguns pacientes com Takotsubo e Covid, que é o que o pessoal chama de Coronatsubo. Esse padrão de barbatana de tubarão, ou esse padrão de lâmina. Chama atenção para esse padrão, porque, na verdade, é um padrão que já é descrito há muito tempo, e esse padrão sempre está associado a quadros muito graves, né? Esse padrão de lambda está associado a infartos graves do miocárdio, está associado a miocardite grave, está com subgrave, e geralmente ele significa um prognóstico muito ruim. E aqui a gente vê os diagnósticos diferenciais que esses padrões têm, e é uma coisa que a gente sempre tem que ter na cabeça com isso. Agora, quando a gente vê esses padrões de alteração no ponto J, sempre são quadros graves. Então, sempre que a gente vê isso, a gente tem que pensar que isso não está muito bem. Então, isso que eu queria mostrar para vocês, basicamente, a gente nesse período que a gente pôde observar esses pacientes, a gente teve um pupurri de causas arrítmicas de arritmia ventricular. Teve causas de pacientes com isquemia, pacientes com tempestade citocínica, pacientes com alterações miocárdicas diretas com vírus, com Takotsubo, pacientes com descompressão de canalopatias. E, na verdade, como eu falei, parece que a impressão que a gente tem é que, muito mais do que uma novidade, o coronavírus está mostrando coisas que a gente já conhecia em grande quantidade. Mas quando a gente vai ver todos esses fenômenos foram descritos com influenza, com vírus, com situações inflamatórias outras, mas diante da pandemia, como isso está acontecendo em grande quantidade, e o vírus parece que realmente tem um cardiotropismo mais intenso, a gente está vendo, lidando com esses problemas mais importantemente. E a coisa que a gente tem visto realmente é que o prognóstico parece ser ruim. A maioria dos pacientes que evoluem com arritmia ventricular, o importante acaba evoluindo para a óbito. Então, realmente são acho que a gente tem que ter bastante cuidado, bastante atenção. E eu não poderia deixar de falar que eu quero dedicar essa apresentação ao grupo de arritmia da Rede São Luís, principalmente aos mais novos que estão lá mantendo em frente. A gente tem essa aula aqui para mostrar para vocês por causa deles, que estão lá todos os dias no CTI, mantendo a linha de cuidado desses pacientes, não deixando que a gente continue de atender a eles, e mandando eletros por celular para a gente discutir. E a gente está conseguindo. Parabéns a todos vocês que estão lá todo dia. Obrigado. Só tem gente bonita na equipe, né? Olha as fotos. Foto de WhatsApp, né? Bota foto mais bacana. São todos lindos, muito guerreiros. Parabéns, Nilson. Ótimo, Nilson. Muito obrigada. É isso aí. A arritmia, quando a gente fala, é um balaio de gato, né? Desde arritmias simples, benignas, como o Bruno falou um pouquinho, até as arritmias complexas, ameaçadoras da vida. Então, uma pergunta, outro dia eu recebi por mensagem, como é que eu trato as arritmias no Covid? Depende da apresentação. Obviamente, a gente precisa individualizar cada um. Chegaram algumas perguntas aqui, a gente vai realmente guardar isso para o final. A chamada doutora Ana Inês Braunstein, diretora científica do Departamento de Arritmias, rotina do Hospital Copador da Arritmia, vai falar um pouquinho sobre anticoagulação na TEP e TVP nos pacientes com Covid-19. Antes de passar a palavra para a Ana, desculpa, só agradecer, a gente tem agora estamos com 302 pessoas na sala, muito obrigada pela participação de todos. Fiquem à vontade para mandar as perguntas para o chat, que depois da Ana a gente vai engrenar aqui com algumas perguntas. Vai lá, Ana, obrigada. Obrigada, Yara. Ótimas apresentações, sucesso. E vou tentar falar rapidamente. É um paciente, um relato de caso, um paciente médico, colega, 46 anos, branco, masculino, sem comorbidades, que começa no início de abril com uma tosse seca, um coração acelerado, uma palpitação, e vai ao atendimento por todo esse contexto, mais uma dor torácica. Ele relata o início dos sintomas em 15 de abril, com discreto aumento da temperatura axilar, associada a calafrio intenso frequente, e essa história de tosse seca. Ele não tinha uma apresentação muito grave, mas a taquicardia sinusal incomodava, e como ele trabalhava na linha de frente, num hospital com muitos pacientes positivos, ele fez o SWAB para pesquisa em tempo real do SARS-CoV, que foi positivo. Esse paciente iniciou a azitromicina domiciliar. No terceiro dia da evolução, ele continuou taquicárdico, chegou a pegar no polar uma frequência de 145,
e continuou em casa, a saturação caindo um pouco, continuou com as medidas de sintomáticos. No 7º dia, ele notou uma prostração pior, a saturação não subia, mantendo 96%. Na época, ainda estava se recomendando mais a hidroxicloroquina, ele usou por 5 dias, fez uma monilise, ficou preocupado, colheu o laboratório em casa. E no 13º dia da evolução, ele refere uma dor dorsal que o preocupou e uma queda de saturação. E aí ele recebe no 14º o resultado do laboratório, que mostra um PCR e dedímero elevados, e aí ele procura o atendimento na emergência. Ele tem um eletro, então, uma taquicardia sinusal, nada demais, um ritmo sinusal, PR normal, QRS estreito, QT normal, sem alterações de repolarização, distúrbio de condução intra ou interventricular. E o laboratório da residência já demonstra uma linfopenia com dedímero aumentado, aumento de LDH, ferritina e PCR. Na emergência, comparando, a gente percebe que a linfopenia persiste, se ele tem um aumento de plaqueta e um salto muito acentuado desse dedímero já no 3º dia, 4º dia de evolução depois da primeira dosagem. Alterações de TAP e PTT, da distúrbios de coagulação, aumento de LDH, a ferritina mantém alta e a PCR aumenta muito, assim como as transaminases hepáticas. Então, esse paciente, ele faz uma tomografia de tórax na emergência, onde a gente já percebe o padrão de vidro fosco típico do COVID, pegando mais em áreas inferiores, lobos inferiores. É um padrão de vidro fosco heterogêneo, com espessamento intra- e interlobular e condensações localizadas, e aqui a gente vê um sinal que chamou muita atenção o médico radiologista do halo invertido, que pode ser só pela condensação pneumônica, mas que nesse paciente levantou a hipótese de poder ser um infarto pulmonar associado à doença do COVID. E esse paciente fez uma angio-TC de tórax, essa imagem da angio-TC, que tem um tronco da artéria pulmonar e as pulmonares principais e lobares de grande calibre pérvias, mas mostra uma falha de enchimento nas artérias subsegmentares basais anterior, lateral e da língula, compatível, então, com um tromboembolismo subsegmentar nesse paciente jovem com poucos sintomas e sem comorbidade. Então, aqui as imagens mostrando falhas de enchimento, essas duas imagens. Esse paciente realizou um ecocardiograma ainda na emergência para avaliar se tinha alguma disfunção de ventrículo direito ou hipertensão pulmonar, e o eco foi completamente normal, átrio de tamanho normal também, sem sinais de miocardite, sem sinais de disfunção esquerda, compatível com a troponina dele, que era normal, ele tinha uma troponina normal, e esse paciente realizou o Doppler venoso também, mostrando a ausência de sinais de trombose venosa, ou seja, aquele tromboembolismo pulmonar foi um tromboembolismo provavelmente in situ, provavelmente pela doença, o que a gente está imaginando. Foi iniciado, então, o Clexane em dose plena, mudou o esquema antibiótico, esse paciente ficou internado por 5 dias, mas como todo bom médico, ele não queria ficar hospitalizado, ele estava com medo dos outros pacientes também contaminados no hospital e de todo aquele estresse de estar internado. E como ele estava estável, no 20º dia de doença, nós iniciamos, então, o médico assistente, eu não estava diretamente nesse caso, iniciou a rivaroxabana na dose para a TEP, que é a dose de 15 miligramas de 12 em 12 horas por 21 dias, seguida por 20 miligramas dia, num total de pelo menos 3 meses, para que ele fosse tratado de forma domiciliar. Na alta, a gente percebe uma queda importante do dedímero, um sinal de bom prognóstico, melhora também dos marcadores de coagulação e normalização dessa PCR. Melhorou um pouco também a função hepática, mantendo apenas a TGP um pouco contrária. Então, o que a gente sabe hoje da doença da infecção pelo SARS-CoV? Que esses doentes têm vários estágios. O estágio inicial nem sempre tem febre, esse nosso caso, o paciente não teve febre, teve apenas uma tosse seca. Esses pacientes podem ter diarreia, que é uma apresentação que a gente acabou conhecendo há pouco tempo, dor de cabeça, mas o que chama atenção é que esse paciente já tinha linfopenia, aumento do tempo de protrombina, aumento do dedímero e LDH, são critérios que vão marcar a provável fase 2 desse doente. Então, eles vão entrar numa fase inflamatória de alterações pulmonares que,
cujo principal sintoma é a dispneia, que esse paciente também não tinha. Ele tinha uma saturação de 96 depois e que caiu para 92. Mas já tinha alteração na tomografia, essa transaminite, e muitas vezes a procalcitonina desses indivíduos é baixa ou normal. Esse indivíduo, o problema pela chuva que a gente está chamando tempestade de citocina, principalmente de interleucina 6, esses pacientes entram nessa resposta inflamatória grave, podendo chegar acima da angústia respiratória, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca, disfunção de múltiplos órgãos, e com certeza esses marcadores inflamatórios eles têm um papel importante nessa piora. A gente hoje conhece o mecanismo pelo qual o vírus entra na célula, né? Ele se liga à ECA, a enzima de conversão da angiotensina, inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona e aumentando, então, a expressão da ECA em pneumócitos, principalmente tipo 2, e essa inibição da angiotensina 2 levando a essa piora da resposta inflamatória no pulmão e essa broncopneumonia típico da COVID. Esse artigo é bem interessante, publicado no Lancet Rheumatology, mostrando que existe um comprometimento imunológico desses doentes, uma imunotrombose que eles estão chamando, né? Então, essa pró-inflamação gera pró-coagulação dentro desses alvéolos dos pneumócitos, formação de microtrombos e também ruptura vascular e hemorragia. Então, são pacientes com muita inflamação, extravasamento desses capilares e chances de hemorragia. Eles fazem uma hemofagocitose, uma fagocitose de células vermelhas, que pode desencadear também necroses e áreas de isquemia, trombos. A gente tem, é raro, mas tem relatos de infartos distais por essa trombose e infarto pulmonar também associado. Então, ao mesmo tempo que eles têm risco de eventos trombóticos, eles também são pacientes mais suscetíveis a eventos hemorrágicos nesse pulmão. E a gente sabe que quanto mais fator de risco, doença pulmonar, doença cardíaca, câncer, mais chances deles fazerem essa microtrombose e terem mais chances de ter a embolia pulmonar. Esse aqui é um relato de caso francês de uma paciente de 46 anos, sem comorbidade, que abriu o quadro parecido com o caso que a gente mostrou, só que, infelizmente, essa paciente foi a óbito, um dos primeiros relatos de embolia pulmonar, e que ela teve sintomas frustros e usou ibuprofeno, foi a única medicação que ela usou, achando que estava com quadro gripal, e evoluiu com insuficiência respiratória aguda grave e parada respiratória, disfunção de músculos, e infelizmente foi a óbito. Então, a partir desse relato, a atenção da prevenção da profilaxia, né, do tromboembolismo venoso nesses pacientes do COVID, ela foi alertada à sociedade. A gente tem uma incidência de 30%, 40% de embolia pulmonar nesses pacientes, principalmente em ambientes de terapia intensiva. Esse aqui é uma publicação que ainda está para ser lançada de um estudo nos Países Baixos, onde uma coorte de 184 pacientes em terapia intensiva, e onde eles conseguiram notar que a embolia pulmonar foi a complicação trombótica mais frequente, chegando a 81% nesse cenário. E usaram como marcadores para essa piora a prolongação do tempo de protrombina acima de 3 segundos ou do PTT ativado acima de 5, reforçando a importância da tromboprofilaxia nesses indivíduos. E eles sugerem fortemente, embora não tenhamos ainda muita evidência científica, a anticoagulação em alguns pacientes mais selecionados. Isso ainda está em aberto para ser analisado. Eu trouxe um editorial também que eu achei bem interessante, com recomendações do Journal of Hematology, recomendações baseadas em consensos de especialistas da Sociedade Italiana de Trombose e Hemostasia, que ele coloca quando o paciente tem um COVID moderado e não tem contraindicação para anticoagulação, que a gente tenha que pesquisar fatores de risco para evento tromboembólico. Quais são eles? Câncer ativo, tromboembolismo venoso prévio, uso de reposição hormonal, uso de drogas que aumentem a chance de trombose, imobilização, doença cardíaca, idade, obesidade, trombofilia, ou seja, são vários fatores de risco para a gente imaginar quem a gente vai indicar tromboprofilaxia e quem a gente não vai indicar. Então, se esse paciente não tem nenhum fator de risco, só compressão de membros inferiores. Se ele tem apenas um, você usa a heparina de baixo peso ou não fracionada, ou fora do Brasil, a fondaparinux,
fondaparinux, para a profilaxia do tromboembolismo venoso. Agora, eles sugerem, quando esse paciente tem múltiplos fatores para tromboembolismo, que se use uma dose intermediária de heparina de baixo peso, de 4.000 unidades de 12 em 12 horas. E o dedímero é um marcador de mortalidade muito significativo, a gente deve usar ele de forma seriada. Dedímeros acima de 2.000 obrigam que a gente pesquise tromboembolismo venoso pelo Doppler de membro inferior e a angiotomografia, a tomografia. Se esse paciente tem um dedímero baixo, apenas observar essa variação, porque pode aumentar muito rapidamente. Se esse dedímero é entre 1.000 e 2.000, considerar os fatores de risco para tromboprofilaxia com dose mais alta. E no paciente grave, mesmo que o dedímero não seja muito elevado, o acompanhamento do fibrinogênio e tromboelastografia para tentar identificar os pacientes com padrão de hipercoagulabilidade e sugerir anticoagulação plena, o que ainda não sabemos se tem espaço nesses doentes. Então, há espaço para anticoagulação plena nesse cenário da tromboprofilaxia da COVID? Nós temos 8 estudos em andamento, 3 estão recrutando, ainda não temos essa resposta, são estudos grandes, clinical trials mesmo, que estão em andamento, e em torno de 2 semanas nós vamos ter o lançamento de um estudo da Duke University, o estudo ACTION, Dr. Renato Lopes, que vai comparar o uso do DOAC, de um DOAC com heparina não fracionada, no contexto de tromboprofilaxia desses doentes. No nosso caso, nós resolvemos iniciar a rivaroxabana, né, pelo início de ação rápido, comparável à da enoxaparina, e pelos vários estudos de não inferioridade e de superioridade da rivaroxabana nesse cenário de trombose venosa, sem embolia pulmonar, ou embolia pulmonar com trombose venosa ou não sintomática, né? Então, comparado rivaroxabana com enoxaparina seguida de varfarina, houve uma não inferioridade da rivaroxabana, com análise de desfecho primário de eficácia em relação à recorrência de TVP embolia pulmonar não fatal ou fatal, não inferior da droga e sendo mais cômoda até a sua utilização após a alta hospitalar. Assim como desfecho de segurança em relação ao sangramento maior ou não maior clinicamente relevante, que também foi não inferior à rivaroxabana em comparação à enoxaparina, e no estudo Einstein de embolia pulmonar, PE, também os mesmos parâmetros utilizados, o mesmo resultado de não inferioridade, com uma pequena tendência a menos sangramento maior, que foi confirmada na análise combinada desses 2 estudos, mostrando que a rivaroxabana realmente diminuiu o sangramento maior nesses pacientes. Então, seguindo as recomendações das diretrizes, esse paciente que teve um TEP documentado, ou seja, não é tromboprofilaxia, é tratamento do padrão de tromboembolismo pulmonar, nós podemos usar os DOACs, tanto a rivaroxabana quanto a pixabana, dabigatrana ou edoxabana, nessa população, com cuidado só da interação com outras drogas e principalmente a função renal desses pacientes, que criticamente esses pacientes costumam piorar a função renal e a gente deve tirar o DOAC desse cenário e seguir com a heparina de baixo peso. Então, ele tem uma indicação 2B para preferível em relação à heparina de baixo peso e um tempo aproximado de 3 meses de duração. Então, para finalizar, eu queria trazer esse caso para chamar a atenção do risco trombótico que esses pacientes têm pela doença em si, pelo processo inflamatório que eles apresentam, e mesmo aquele com um COVID moderado que já tenha sinais de alteração de dímero, fibrinogênio, TAP, PTT, a gente tem que ficar atento a eventos trombóticos, tem que ter essa profilaxia na cabeça, acessar esses pacientes com Doppler venoso, procurar a doença, e mesmo naqueles pacientes pós-alta, entender que é uma forma mais simples da gente continuar a terapia com DOAC, aqueles pacientes que usam varfarina em casa, pela dificuldade que a gente tem atualmente desse controle de INR, o DOAC pode ser uma solução também para que eles não se exponham tendo que colher exames e tendo que ter essa revisão, né, do seu INR, e lembrar que o DOAC aqui, ele fez com que a gente conseguisse liberar esse paciente mais precocemente, de uma forma mais segura. Muito obrigada. Muito bom, Ana. É isso aí. É um momento em que é uma doença nova, temos muitas dúvidas ainda, algumas respostas, alguns trabalhos que estão nos ajudando, a gente espera que eles consigam
muito em breve divulgar algum resultado para nos ajudar a guiar alguns casos mais difíceis. Ao longo das apresentações, algumas perguntas surgiram. Vou começar, resgatei aqui algumas, vamos falando sobre elas. Fiquem à vontade para fazer mais perguntas ali no chat. A primeira pergunta que foi falada foi em relação a BRAD e BAV. Se a gente está vendo, se vocês estão vendo, se a gente está vendo algum caso, como é que está conduzindo. Vou falar de alguns casos que eu vi. Para começar, depois eu passo a pergunta para vocês. Tive desde residente, um ex-residente, 2, com bradicardias acentuadas, um com tonteiro, o outro completamente assintomático, mas com Covid positivo, batendo a 30. Eles foram ao hospital por conta própria, emergência, fizeram eletro, era bradicinusal. Então, e tem descrito essa relação, a gente acaba mais frequente descrição de taquicardias associadas, pacientes que vão no consultório com palpitação, muitos com sensação de que, enfim, estão morrendo do Covid, com palpitação, e a gente muitas vezes identifica taquicardia sinusal, nesses casos desses residentes que eu relatei, bradicinusal. Então, a gente tem um contexto, enfim, nesse contexto a gente tem uma gama muito grande de arritmias. Eu vi um caso de um paciente que veio a falecer por uso de hidroxicloroquina e evoluiu com BAVT. Então, relato, pode acontecer relatado, né, nos trabalhos, tanto BAVT quanto bloqueio fascicular, quanto arritmias malignas com a hidroxicloroquina. Em relação às arritmias que a gente observa no momento do Covid positivo não relacionadas a drogas e também relacionada à medicação. E o tratamento para isso depende muito dos sintomas e do tipo de arritmia. Nesse caso, nas brades, eram bradicardias sinusais. A gente tinha pacientes assintomáticos e outro oligoassintomático. Não fiz nada, observei, com o tempo melhorou, depois sozinho as frequências aumentaram. Nesse que fez BAVT, foi passado com, enfim, ele evoluiu com BAVT internado, um quadro bem grave, já estava em uso de hidroxicloroquina. Ele recebeu marca-passo provisório e acabou falecendo, enfim, de complicações da própria patologia. Então, o tratamento depende muito, obviamente, da arritmia que a gente está lidando. Em relação à BRAD, que foi a pergunta, BRAD e BAV, vocês têm observado? Como é que vocês estão conduzindo? Vamos começar com essa primeira pergunta, na ordem, Bruno. Eu não tenho visto muita BRAD, na verdade, eu li descrito na infecção do Covid original, o não Covid-2, a gente já teve mais descrição de BRAD do que agora. Tem um artigo muito legal comparando isso. Mas, na minha experiência, eu não peguei nenhum caso de BRAD importante. Vocês pegaram, pessoal? A gente está com um paciente de 38 anos no Copa Star com BH2/1. Sem nada antes. Eu tinha pesquisado recentemente sobre isso no UpToDate ou até no PubMed. É uma apresentação, na verdade, descrita como incomum a BRAD, né? Como a Yara falou, a taquicardia sinusal é disparado, muito mais comum. E uma coisa que é importante para quadros infecciosos, seja por isso, seja por uma reação autoimune, seja como for, é que as decisões têm que ser pensadas que podem ser quadros transitórios, né? A gente expor paciente a tratamentos definitivos num quadro transitório pode ser um problema. Então, ainda mais componentes que podem ser vagais. A gente teve particularmente uma paciente que a gente estava monitorizando o QT, que ela teve vômito pela hidroxicloroquina, vômito e diarreia. Ela fez um quadro vagal com uma pausa monstruosa, um escape juncional. Quando a gente ligou, porque a gente documentou isso, a gente ligou para saber, não, estou vomitando que eu não paro. Bom, isso não é bradiarritmia primária, né? Isso é neuromediado, isso é vagal. Então, muda bastante. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de parcimônia nas tomadas de decisões de longo prazo, né, nesses quadros transitórios. O mesmo valendo para as taquiarritmias, né? Tem situações que a gente não tem jeito, eu tenho que ir lá e tenho que fazer a ablação de urgência, mas tudo que eu puder esfriar num quadro infeccioso sempre é melhor, né? Essa semana eu tive um caso interessante, um paciente Covid positivo, mas de forma leve, ele estava bem, mais porque ele teve uma síncope, e a gente acabou vendo que ele era um Covid positivo e tinha uma história de queda já há algum tempo, uns 2 meses de queda, e o que ele fazia era uma FA com BAV. Então, na verdade, a FA ele já deveria ter, né, a doença do 9 ele já deveria ter,
e a doença inflamatória do Covid fez com que essa fibrilação atrial ficasse mais aparente e a gente conseguiu documentar isso no Holter. Aquele caso que o Nilson mostrou, da torsade, foi um paciente também do Copador, do CTI, e ele saiu com uma brade intensa, que a gente teve que passar o transvenoso, ele está com um gerador externo agora lá, muito grave, mas ele está melhorando, e a gente tem dúvida se ele vai precisar do definitivo, mas parece que sim, porque ele continua muito bradicárdico. E esse do QT longo, que fez o torsade, que o Nilson apresentou. Então, a gente também está começando a entender quais são as sequelas, né, o que vem depois, mas com certeza a bradiarritmia não é o mais prevalente. Essa taquicardia sinusal, por exemplo, do caso que eu apresentei, era o que mais chamava atenção ao paciente e era uma embolia pulmonar. Então, a resposta inflamatória, os eventos trombóticos que esses pacientes podem apresentar, realmente a taquicardia ela é um sinal importante que a gente precisa investigar. Perfeito. Só nesse sentido surgiu uma pergunta aqui em relação a BRAD se suspende droga. Esses pacientes que eu vi, imagino, os de vocês, estavam sem medicação e evoluíram com droga. E esse que fez BAVT por cloroquina, certamente ela foi suspensa. Tem que tomar cuidado com o beta-bloqueador e a cloroquina também, que é uma coisa que agora a gente tem que, como vai ser aparentemente usado em maior escala, né, depois dessa publicação do Ministério da Saúde, muitos pacientes em uso de beta ou outras drogas que possam interferir com a hidroxicloroquina vão ter que receber esse alerta pelo risco de... Acho que a gente vai ver mais, então, casos de bradiarritmia e talvez. Com certeza. Assim, seguindo, a gente não tem como não falar da cloroquina. Eu queria pedir a todos que nesse momento teve até um debate que aconteceu ali no chat em relação à hidroxicloroquina, tentando juntar muito do que foi falado aqui no chat. Pedir para... Acho que a gente não é infectologista nesse momento, a gente não vai fazer o tratamento da Covid-19, vamos deixar isso para os especialistas mesmo. A questão é, uma vez começando a hidroxicloroquina, como a gente acompanha esse paciente, como vocês acompanham, não se a gente prescreveria ou não, e sim como cardiologistas especializados em arritmia ou cardiologistas de modo geral, como acompanha esse paciente. Paciente leve, paciente grave. Vamos começar a falar isso um pouco agora, Rodrigo. Como é que você acompanha esse paciente? Uma vez prescrito. Perfeito. E também não ia entrar no mérito do prescrever ou não prescrever. Acho que não vou cair nessa não é cair, mas é um tema, bom, é um tema... sexo de anjos, eu acho também, acaba sendo. O que a gente sabe, na verdade, é o seguinte: o risco existe, a gente vê aumento, sobretudo quando existe associação da azitromicina, que também é um potencializador, sobretudo quando o paciente toma outros remédios. Aumentar o QT não quer dizer que vai ter torsade. Na verdade, desde as drogas que se faziam em terapia intensiva, que poderiam aumentar o QT, e um aumento do QT de até 50, 60 milissegundos começa a ser problemático, tem trabalhos antigos já sobre isso, já se levantava essa suspeita. E se acredita, inclusive, que isso pode ser um espectro de um genótipo, de uma manifestação de um genótipo de QT longo, que não tem expressão fenotípica. Está lá guardadinho, mas quando ele é submetido ao DOL, o QT aumenta. Nos Estados Unidos, isso é muito mais levado em consideração. Para você prescrever um Plasil, às vezes, no paciente, eles medem o intervalo QT naquelas telas, como eu mostrei para vocês, antes de fazer o Plasil. Essa é uma preocupação que, de certa forma, a gente tinha com algumas drogas, mas não com todas, né? E a hidroxicloroquina tornou isso muito evidente. Então, pode aumentar. O que eu vejo muito com esse sistema que a gente bolou de monitorização, que na verdade não é nosso sistema, a gente tem utilizado isso para fazer, é que a gente consegue diminuir muito as ansiedades, seja do paciente, seja do médico assistente, seja de quem prescreve a droga e está se pesando porque o outro colega falou, não, mas isso pode aumentar. Então, a gente tem tentado dar uma segurança. Como eu mostrei da nossa série de casos, o médico suspendeu uma droga, um dos pacientes que acabou suspendendo a droga, os outros foram administrados. Então, o que a gente quis dar é recursos. O eletro de consultório pode ser feito, o eletro domiciliar, as logísticas para isso são complicadas. Ter um eletro basal ajuda muito, mas a reumatologia usou hidroxicloroquina a vida inteira sem eletro basal. Então, a gente entra em várias discussões. O que a gente tenta pensar é uma coisa de tentar dar uma segurança e um conforto para o paciente. Em larga escala, isso pode ser extremamente difícil, se a gente pensar agora com o Ministério da Saúde colocando a droga com maior disposição, e eu acho que a gente tem que ter cautela como todo tipo de prescrição. Eu não vou responder a pergunta exatamente, eu só vou dar a experiência com isso. Eu acho que
temos ferramentas para monitorizar, temos opções para monitorizar. Se você conseguir monitorizar, é claro que sempre vai ser melhor do que não monitorar. Para a gente, como arritmologista, a gente tem que falar que tem que monitorar, porque existe, não tem que esperar o paciente fazer um torsade, como aquele caso que é um caso grave. A gente começa a ver o aumento progressivo, às vezes com dias em alguns pacientes, e principalmente se esse paciente tem marcadores miocárdicos alterados, como uma troponina alterada, ou se esse paciente já tem uma disfunção ventricular, ou tem uma história de morte súbita na família, essa cautela tem que ser realmente individualizada. A gente vai precisar indicar monitorização mais para essas pessoas, aprender a usar a monitor à distância, o Web Looper que a gente já usa há mais de 15 anos na Reddor. Então, isso precisa ser difundido. A gente vai aproveitar a pandemia para usar mais uma tecnologia que a gente já tem disponível há muito tempo, né? Porque eu acho irresponsabilidade a gente não monitorizar o QT desses doentes, na minha opinião. Vamos agora passar um pouquinho, a gente daqui a pouco vai precisar encerrar, para a gente passar um pouquinho para o assunto de anticoagulação, que foram diversas perguntas. Tem muita pergunta aqui que eu não sou especialista. Deixa eu tentar ver algumas delas. A gente teve uma eu vi que na teve segunda-feira, Ana, só um pouquinho. Na segunda-feira, a gente teve uma aula muito interessante, enfim. E o Renato Lopes falou uma coisa interessante que eu achei. Ele falou que eu não sei, não vou sair tratando, não vou sair inventando. A gente coloca no estudo. Em algumas situações, não temos tempo para isso, mas você prescreve uma droga que não é isenta de efeitos colaterais. Então, tive muita pergunta aqui. Enquanto ele está colocando lá o paciente no estudo para a gente espera que ele devolva esses resultados logo para nos ajudar. Foi perguntado muito assim, o valor de diferença que você considera nesse artigo que foi citado em relação ao corte do dedímero. A gente sabe que não é específico, mas para a gente pesquisar até, para eu pensar em anticoagular. Algumas perguntas que foram feitas, depois para ser respondidas por todos, segunda parte da pergunta, o paciente que está usando o novo anticoagulante direto em casa, se internando, troca para a heparina, não foi aqui falado o contexto, vocês podem visualizar o contexto do paciente grave ou não, acho que vai depender, se trocaria via de regra para todos de heparina, e o tempo da manutenção desse anticoagulante, uma vez que ele foi iniciado, dependendo do contexto, mas se foi identificado TEP ou TVP, ou se não foi identificado e foi iniciado num contexto de Covid grave. Ana, começa a responder isso para a gente. Eu queria comentar na aula, na apresentação do caso, que se o paciente usa um DOAC interna grave, ele tem que suspender o DOAC pela interação dessa medicação com várias outras drogas para o Covid, né? Ritonavir, tem várias interações. Em relação ao dedímero, não existe um corte, aquilo ali foi uma sugestão de um consenso, mas teoricamente, se o dedímero está acima de 2.000, ou se a expressão dele é muito rápida, a elevação dele é muito rápida, esse é um doente que a gente tem que levantar a lebre para esse comportamento de elevação de citocina e imunotrombose, que eles estão chamando. Então, a gente ainda não sabe se eles têm que ser anticoagulados. Esse doente, no caso, foi anticoagulado porque a gente pesquisou TEP, TVP, encontrou e tratou a doença. Então, só nesse contexto é que a gente vai anticoagular esses pacientes. Agora, existem esses estudos que estão em andamento, eles vão tentar responder se aquele paciente do algoritmo, que é o paciente mais grave, que é um paciente que já teve TEV prévia ou TEP prévia, que tem câncer, que é obeso, que tem disfunção renal, como que esse paciente, se a anticoagulação plena, em dose plena para ele, vai ser benéfica ou vai aumentar o risco de sangramento. Porque a gente viu que eles têm um modelo de aumento de risco de sangramento também pela imunotrombose. Então, a gente tem casos de hemorragia pulmonar em pacientes que usou a dose profilática um pouquinho mais alta, que é aquela dose de 4.000 de 12 em 12. Então, na verdade, essa anticoagulação plena, a gente ainda não tem certeza se ela deve ser usada no contexto de tromboprofilaxia, e sim no contexto de tratamento do TEV, que deve ser pesquisado quando o dedímero está muito alto, né? Os DOACs, então, a vantagem é a gente poder dar alta precoce e naqueles doentes que usam varfarina não ter que fazer imagens de GNR
seriadas, que é um transtorno, tem que ir no laboratório, o laboratório tem que vir em casa, então é mais contato. Então, ele está entrando também no DOAC nesse cenário. E o tempo de manutenção também é uma questão. Existem artigos falando de 30 dias de tromboprofilaxia, manutenção, alguns falam 14 dias e outros chegam a 45 dias. Então, são respostas que a gente também vai ter, espero que em breve, depois do resultado desses estudos, e principalmente desse estudo, que é o único com DOAC, que é o estudo Action, que a gente vai ser apresentado a ele em torno de 2 semanas. Então, por enquanto, é parcimônia, a gente tem que individualizar, mas acredito que o DOAC vai ter um espaço aí importante, principalmente na alta precoce, desse doente moderado, que não está tão grave, que não tem ciência renal grave, como no caso que a gente apresentou aqui. Perfeito. Nilson, você quer complementar? Que isso, acho que foi excelente, a gente descobriu vários aspectos das arritmias do Covid. Acho que realmente estamos aprendendo todos os dias. É impressionante a quantidade de coisas que a gente está aprendendo todo dia. E é interessante, assim, a gente vendo essa mistura das especialidades, que é uma coisa muito interessante, né? O infectologista, a gente está aprendendo a medir QT, a gente está aprendendo um monte de coisa sobre antirretrovirais, sobre vírus, replicação de vírus, sobre vírus e coração, coisa que a gente, como eu falei, essas coisas de trombose, de ação de PT, citocínica, era coisa que, quando você vai ver, já tem na literatura, já se sabia. Só que acontecia raramente, em casos muito raros. Acho que a gente está vendo isso muito pela quantidade de pacientes que a gente está vendo aí. Isso, acho que está sendo bastante interessante. Uma pergunta que chegou no final é, para a gente fechar uma coisa que foi falada, eu acho que vale a gente reforçar, que até foi falado segunda-feira em outros grupos e nessa com o Renato Lopes, desse temor todo com a hidroxicloroquina, que nunca se viu, os reumatologistas usam muito, é outro contexto, é outra doença, está associado com outras coisas que aumentam o QT, um paciente descompensado, não é um paciente basal de consultório. Acho que isso a gente precisa entender desses efeitos que a gente está vendo e, infelizmente, acho que a gente vai com indicação ou não, e sim a presença de efeitos colaterais e arritmias nesse momento. Infelizmente, surgiram outras apresentações, outras perguntas, na verdade, que a gente não vai conseguir responder agora, a gente não tem mais tempo, estão nos pedindo para encerrar. Fica para um próximo, a gente, quem sabe, vai para um próximo. Queria agradecer a presença de todos, dos palestrantes, das pessoas que assistiram. Interessante. Volney, não sei se você quer encerrar como nosso presidente aqui. Eu queria só agradecer também, como diretora científica do departamento, claro. O nosso primeiro webinar foi, acho que, um sucesso, essa 1h30 passou rápido. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, que foram super didáticos, claros, objetivos, como a gente precisa ser. E, infelizmente, não deu tempo de responder a todas as perguntas, mas a gente vai para o segundo, né, Rodrigo? Já estamos bolando a próxima. Se o doutor Volney deixar. Tá sem áudio. Você tá mudo, Volney. Tá mudo. Pô, dá voz ao nosso presidente, cadê? Não é pronto, possível. Agora sim, me ouvem? Perfeito. Você é um presidente que a gente escuta, tá? Por favor. Que bom. Sem comparações, por favor. Bom, agradecer os palestrantes, Yara, Inês, Rodrigo, Bruno, Nilson, o departamento de arritmias. Tivemos 318 aqui presentes e participantes na sala, um sucesso absoluto. Agradecer a Bayer, que nos possibilitou esse evento, e outros 10 vídeos que estão disponíveis lá na página da SOCERJ e no canal do YouTube. Então, assim, quem perdeu também pode falar para o colega que vai estar lá disponível esse material e os outros 10 vídeos que foram gravados. Também nós temos o curso de eletro que o Rodrigo Sá gentilmente cedeu à SOCERJ, que está lá disponível, que foi um sucesso no Brasil inteiro. Inscreva-se no canal, porque nós teremos uma série de outras programações e vocês serão avisados dessas programações através principalmente do canal do YouTube e na página. Agradecer a todos, saúde e paz, uma boa noite.